Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse é o vídeo de número 703, da influência moral do médium, capítulo 20, livro dos médiuns, né? Então aqui, hoje nós nos encontramos na questão de número 227. Eu creio que agora são só questões mesmo de Erasto, né? Então até terminar aqui, Erasto é que faz os comentários, porque depois é o capítulo 21, aí o tema vai ser da influência do meio. É outro capítulo também que deixa a negrada de molho, né? Mais que necessário. Nós temos que falar e nós vamos falar muita coisa nesse capítulo 21 da influência do meio. Então aqui nós sabemos então que é Erasto que está dizendo isso aqui, ó. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, então nós sabemos que do ponto de vista da execução, o médium não passa de um instrumento, de uma ferramenta. Por isso que médium não deve se gloriar. Médium não deve pensar que é infalível, porque todos nós somos falíveis. Todos nós. Então a humildade é a base. A simplicidade é a base. Você observa para você ver uma coisa. Praticamente desde quando nós iniciamos o esmiuçamento, o nosso estúdio é esse aqui. Eu nunca me apresentei aqui com paletó e gravata. Eu acho que eu não vou usar paletó e gravata nem quando eu desencarnar. Nada contra, pelo amor de Deus. É que eu sou uma pessoa assim determinada, eu não preciso dessas coisas. Nosso estúdio é o mesmo, o meu cabelo sempre incorporado, né? Meu cabelo é obsidiado também, igual eu. As minhas roupas todas amassadas. O importante é o conteúdo, é o que está aqui dentro. E não isso aqui. É justamente pelas pessoas se preocuparem muito com isso aqui que a deseducação impera-se, infelizmente, no mundo. Da humanidade que encontra-se no mundo, né? Porque o mundo é uma maravilha. A nossa câmera aqui é o meu celular. Não tem ninguém. Então, por que mais que isso, gente? Nós temos que agradecer a Deus ainda esse recurso, né? É há 100 anos atrás que não existia isso. 100 anos, acho que 50 anos atrás, né, não existia isso. 50, porque eu quando criança não me lembro de celular. O celular meu há 50 anos atrás eram os espíritos obsessores que apareciam a mim e ficavam conversando comigo. Só que eu não sabia que era espírito. Então, fazer o quê, né? Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce
Todavia, influência muito grande, né? Exerce influência muito grande sobre o aspecto moral. Sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Para se comunicar, o espírito do desencarnado se identifica com o espírito do médium. É aí que mora a questão. Se o médium, vamos usar aquele termo, semelhante atrai semelhante. Se o espírito comunicante é viciado em cachaça, cigarro, bebidas, né? Já falei de cachaça, nossa, para que repetir tanto? Se ele é se ele for um promíscuo aqui na Terra, ele continua promíscuo na erraticidade. Não é verdade? Então, os benfeitores traz ele à casa espírita. Na casa espírita, vamos pensar da seguinte forma: existe lá 10 médios. Semelhante atrai semelhante. Os benfeitores, eles procuram ver ali, dentre aqueles 10 médios, o médio que condiz energeticamente, moralmente, intelectualmente com aquele espírito. Então vamos pensar assim: aquele espírito, devido às depravações dele aqui na Terra, mas retornou à pátria espiritual nessas depravações, nessas necessidades, ele encontra-se no nível 5. Vamos pensar assim: naquela casa espírita ali, tem 10 médios. Então, aquele espírito, ele não se manifesta naquela casa espírita no médio número 4 e nem no médio número 6, 8 e 10. Ele se comunica no médio correspondente ao número 5. Você entendeu? Sintonia. Ele vai sintonizar com aquele médio de acordo com as vibrações dele. É aquilo que nós comentamos muito aqui. O espírito não incorpora no médium. Esse termo é super errado, mas muitos preferem deixar assim. Vamos deixar. Espírito nenhum incorpora em médium nenhum. Espírito nenhum entra nos médios. O espírito, ele se comunica através da sintonia, vibração, energia. Aqui está a prova. Você entendeu? Então, os bons espíritos trazem aquele espírito à casa espírita. Os bons espíritos, eles procuram ali o médium que corresponde às necessidades daqueles espíritos que eles até ali levaram. Porque caso contrário, é desgastar demais outros. Desgasta o nível 4, já que não existe no nível 5. Desgasta o médium número 4
e desgasta as energias do médium número 6, já que não existe o médium número 5 ali em matéria de equilíbrio. Então, isso é muito fácil a gente entender. Então, olha só para você ver. Pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação que estamos tratando aqui, como eu já disse, é o semelhante atrai semelhante, não é? O fumo, ele vai no cachimbo que melhor lhe comporta. Não é verdade? A cigarreira, ela aceita o cigarro que melhor lhe comporta. Você vai à loja, você veste manequim X, manequim X. Então vamos pensar assim, a pessoa veste 30, vamos pensar por aí. Não adianta a pessoa querer vestir 25, não vai dar certo. Não adianta também querer vestir 35, porque não vai dar certo. Tem que ser o 30. Né? Então, pois que para comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia. Simpatia. Não é? Simpatia do cigarro, simpatia da bebida, simpatia das energias, simpatia do equilíbrio, simpatia da disciplina, simpatia das orações, simpatia do bom senso, simpatia. Então, o que leva os espíritos a simpatizar uns com os outros são as qualidades, as virtudes, tanto o maléfico quanto o benéfico. Então, olha só para você ver, entre um e outro, simpatia. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. Afinidade. Agora, nós sabemos que esta afinidade, ela é relativa até certo nível de médium, até certo nível de espírito. Até certo nível é relativo. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração. Nós sabemos que a alma é a do médium, porque a alma é o espírito reencarnado, é o espírito que encontra-se preso ao corpo físico devido à reencarnação, né? Livre é o espírito do comunicante. Aqui, ó. A alma exerce sobre... A gente vai ficando velho, aparece tanta coisa, né? Daqui a pouco eu vou comunicar aqui. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão.
a energia, atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança, conforme o grau da semelhança, e não de semelhança, é da semelhança existente entre eles. Agora, nós sabemos que esses fatores aqui são fatores pré-programados. São fatores pré-programados. Por que fatores pré-programados? Porque neste caso aqui, há a possibilidade da afinidade pelo querer, pelo desejo da alma e também do espírito, como também a repulsa de ambos. Você entendeu? Como aqui, ó, ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Então, isso é relativo. Ora, os bons têm afinidade com os bons. Os bons têm afinidade com os bons. E os maus com os maus. Agora, não é por este fato que os maus, eles não recebem o mesmo tratamento que os maus recebem, porque Deus é Pai e Ele concede a todos a oportunidade. Agora, acatar a oportunidade ou desperdiçar a oportunidade, isso já é uma outra coisa. Donde se segue que as qualidades morais do médium, exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunica. Óbvio. Perfeito. Você entendeu? Donde se segue que a influência capital sobre a influência dos espíritos que por eles se comunica. Donde se segue que as qualidades morais do médium, as qualidades morais, exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Isso é óbvio. Temos dito aqui da seguinte maneira: reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, por exemplo, você reconhece um pé de laranja porque você vê ali as laranjas. Tá, mas você já imaginou se você depara com um pé de laranja e em vez de laranja, jaca no lugar da laranja? Agora nós temos visto muito pelo Brasil afora, pé de laranja, mas no lugar do fruto, jaca. Pé de manga com jabuticaba. Pé de chuchu com melancia. Isso é psicologia, gente. Então, nós sabemos que a moral do médium exerce uma grande influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunica. Olha um itemzinho que eu vou levar de primeira mão a você. Eu não sei se você sabe de um item
pense em todos os espíritos que se manifestaram através de Chico Xavier, que psicografaram através do Chico obras, livros. Não pense em mensagens não aos familiares, não. Livros. Humberto de Campo, Meimei, Sheila, Alta de Souza, Bittencourt de Sampaio, André Luiz. Você entendeu? Todos os espíritos que ditaram obras através de Chico Xavier. Emmanuel, é agora que vem o X da questão. Emmanuel, ele se serviu de médium de todos esses espíritos. E Chico se serviu de médium de Emmanuel. E agora, hein? Agora é que eu vou pro Gedor Silveira mesmo, pro sanatório psiquiátrico mesmo. Eu podia dizer a fonte aqui na Terra, mas eu não tenho autorização da fonte. Sabe por que eu não tenho autorização da fonte? Porque a fonte já desencarnou. Porque a fonte é Chico Xavier. Então eu não vou dizer... Porque eu não tenho assim... Como dizer a você assim... Consulte Chico Xavier. Você entendeu? Porque não vai ter como você consultar Chico Xavier. Então, pense da seguinte forma. Vamos pensar assim, que 3.000 espíritos psicografou obras através de Chico Xavier. Vamos pensar por esse lado. Esses 3.000 espíritos, na verdade não foi 3.000 não, né? Vamos pensar 500 espíritos que psicografou livros através de Chico. Você sabia que esses espíritos, eles não se manifestaram diretamente em Chico Xavier? Não. Emmanuel se serviu de médium desses espíritos. E depois Chico se serviu de médium de Emmanuel. Então vamos pensar assim, num tríplice aspecto. Olha só para você ver, ó. Espírito, Emmanuel e Chico. O Espírito se manifestava em Emmanuel, que Emmanuel se manifestava em Chico, e Chico passava para o papel. Aí você pode me perguntar assim, mas por quê? O porquê é devido à grandiosidade do trabalho de Chico Xavier aqui na Terra. Emmanuel e Chico, eles assumiram uma responsabilidade com nosso Senhor Jesus Cristo de trabalhar no cristianismo redivivo aqui na Terra por um período de 100 anos. E praticamente foi aquilo que aconteceu. Quando Emmanuel e Chico completou 100 livros aqui na Terra, Emmanuel chegou e disse, bem, Chico, a meta foi cumprida, porque era para Chico psicografar com Emmanuel só 100 livros. Mas como eles conseguiram
né? O objetivo, a meta, aliás. Aí foram abertas as portas da providência divina para Chico ultrapassar 500 obras. E outra coisa, existe mais livros guardados nos cofres da Federação Espírita Brasileira que lá pelo ano de 2050, 2060, é que através de cartório está autorizado a federação lançar as obras do Chico lá. Mas por que não agora? Porque são livros que nós não compreendemos agora no ano de 2022. Olha para você ver a grandeza desse Chico Xavier. Então, Emmanuel, esses espíritos atuavam em Emmanuel e Emmanuel absorvia tudo, filtrava tudo e transmitia através de Chico, incessantemente. Isso significa que Emmanuel, incessantemente, encontrava-se ali, segurando nas rédeas, junto ao Chico, incansavelmente. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.